Bom, e como eu já falei, no quadro Conexão no Divã, nós vamos falar com a palestrante, a administradora, a psicóloga Joyce Oliveira. Joyce sempre nos traz temáticas interessantes para a nossa reflexão. E hoje nós falaremos sobre autogestão e suas competências emocionais. Bom dia, Joyce. Bom dia, Edilene. Bom dia a você e a todos os seus telespectadores. Sim, hoje nós vamos falar sobre autogestão e suas competências emocionais, uma vez que nós compreendemos como uma possibilidade, uma perspectiva positiva no nosso autodesenvolvimento. Mas, afinal, o que é autogestão? Primeiro é importante a gente delimitar, assim, esclarecer ao telespectador que a autogestão ela se dá tanto na dimensão coletiva, como também na dimensão individual. Então, é nessa perspectiva individual que nós vamos falar. Coletiva de que forma? Porque existem culturas, modelos organizacionais em que a tomada de decisão ela é feita de um modo mais descentralizado, com a participação dos colaboradores nessa tomada de decisão. Então, por isso que ela se dá também no plano coletivo. Mas como nós aqui temos o foco nessa perspectiva individual, então a gente deixa essa delimitação aí para o telespectador entender. Mas, afinal, o que é autogestão? O que é autogestão? O próprio termo auto, esse prefixo, ele já diz que esse auto é o que está em si, né? Aquilo que se faz por si. E a autogestão é a capacidade nossa de nos tornarmos mais organizados, esforçados, com objetivos mais claros, de modo que a gente possa saber como alcançá-lo. No entanto, para que esse autogerenciamento aconteça na nossa vida, se faz necessário que a gente desenvolva essas habilidades psicológicas, que a gente amadureça emocionalmente nesse sentido. No entanto, o que é que acontece? O ser humano dificilmente ele muda porque ele acordou inspirado para a mudança. Geralmente, a natureza nossa de ser humano só muda quando existe uma necessidade, quando há algum tipo de desconforto, quando seja ele porque exige internamente ou externamente. Por exemplo, a pandemia. A pandemia, ela, de certa forma, ela nos impôs a mudar o estilo e hábitos de vida que antes nós não estávamos acostumados. E aí o que é que acontece? Esse trabalho home office, que hoje nós vivemos, muitas das vezes, fez com que aquilo que antes era fora, era limitado, o ambiente de trabalho e o ambiente doméstico, hoje você está integrado, família, trabalho, e como você conciliar essas áreas da sua vida, como você conciliar esses aspectos que você precisa dar conta de um modo que você não está mais diretamente com o seu chefe fisicamente. Então, a Quer dizer, a necessidade autogestão, Joyce, aí ela tem que ser ainda mais apurada, não é isso? Porque você vai estar em casa, você vai ter essa liberdade de certa forma, estabelecer seus horários e conciliar, né, as suas tarefas de mãe, de dona de casa, de esposa, com o seu trabalho, sem deixar que uma interfira ou atrapalhe a outra. a outra, exatamente. E aí, que competências são essas que nós estamos falando? Então, as competências emocionais da autogestão, elas são foco, organização, determinação, persistência, e a outra é responsabilidade. Então, vamos lá. Foco, organização, responsabilidade, determinação e persistência. E é até uma lógica que de certa forma é
óbvia, porque como você desenvolver a autogestão em você, se você não tiver claro qual é o teu foco, e o foco é só nas coisas externas, é também um foco em você, de perceber aquilo que precisa ser melhorado e desenvolvido. Nós nascemos com potencialidades, mas elas precisam ser desenvolvidas. Sem o desenvolvimento, nós não conseguimos fazer com aquilo que o melhor que nós podemos dar de resolutividade, de produtividade, de desempenho para o mundo, ele fica ali pela metade do caminho, porque ninguém nasce pronto. Nós somos seres em desenvolvimento, tá? Então, para falar um pouquinho sobre essa questão das competências, o foco, ele, como o próprio nome já diz, foco, ele está na capacidade nossa de nos concentrarmos mais, vários tipos de distrações. Nós vivemos cercados por estímulos, por distrações. Hoje, as redes sociais, se nós pararmos para observar o hábito de leitura que antes muitas vezes nós tínhamos, e quando veio a questão da internet, das redes sociais, e o quanto nos distrai e toma o nosso tempo. Eu recentemente faltou energia aqui e aí eu fui ler um livro. Como não tinha internet, nada, eu consegui me concentrar muito mais na leitura desse livro do que quando a internet está no celular. Então, essas distrações que a gente tem na É vida, não é verdade, a verdade? internet distrai muito e é um mundo, né, Joyce? Às vezes você vai olhar uma coisa e surge outra e mais outra e mais outra, e quando você menos espera, você perdeu um tempo enorme ou ganhou, dependendo do conteúdo, né? Exatamente. Então, assim, é importante a gente observar esses comportamentos que são impeditivos para nós, né? Daquilo que desvia do nosso foco. E essa clareza mental é um trabalho de auto-observar-se, de auto-perceber-se qual é o teu foco. Além disso, a organização é assim, eu acredito que a organização ela é uma condição primária para praticamente tudo que a gente vai fazer. A vida, as nossas atividades, elas fluem de uma forma muito melhor quando nós temos essa capacidade de organização mais desenvolvida. Isso você pode ver até em questão de horários. Tem pessoas que conseguem cumprir uma agenda, por quê? Porque ela tem essa organização em seus horários. Você é uma, como já me relatou, que o seu horário ele é todo programado. Então, isso faz com que Exatamente. Eu você não consiga. conseguia, Joyce, antes cumprir uma agenda. Eu não conseguia, sabe? Mas hoje, graças a Deus, eu trabalhei isso em mim e eu consigo determinar tantos minutos para cada coisa, de forma a cumprir uma agenda. E isso, e aí a gente vai percebendo o quanto a gente começa a render o tempo quando nós temos essa organização. E assim, de que forma você pode, quais são as ferramentas que você pode usar? Agenda, checklist. Então, exemplos de organização que você pode ter, porque a nossa cabeça ela não comporta tudo. E se você pode organizar a sua cabeça de um modo que aquelas informações que não são tão necessárias para você estar gravado e que você pode anotar, você dá espaço até para a cabeça para colocar outras informações que requerem mais essa memorização. E aí a outra competência é a responsabilidade, até porque quando você tem esse propósito no sentido, quando isso faz sentido na tua vida, de uma forma prática, a autogestão, ela desenvolve mais em você autonomia e você tem mais uma liberdade. Porém, ter autonomia e ter liberdade é muito bom. Só que isso vem junto um senso de responsabilidade também maior, porque você não tem mais como terceirizar aquilo que acontece com você
Se der bom, ótimo, mas aquilo que não dá bom, você também é responsável, porque na realidade nós somos responsáveis, seja nós temos nosso grau, nossa parcela de responsabilidade, seja tendo você uma chefia direta ou sendo você nesse desenvolvimento da autogestão. Então, o senso de responsabilidade, muitas vezes, ele é esquecido porque a pessoa está aqui considerando só o aspecto da liberdade e da autonomia. Mas a responsabilidade, ela é o que é dentro dessa competência responsabilidade? É você tomar para si aquilo que se combina e você cumprir com aquilo que está combinado, aquilo que está acertado. Além disso, você prevê as consequências dos seus atos em função do bem-estar coletivo. Nós vivemos cada vez mais individualizados e o bem-estar coletivo ele fica muitas vezes deixado de lado. Então é que hoje as pessoas usam muito o termo tóxico, né? Pessoas tóxicas. E essas pessoas tóxicas nada mais é de pessoas imaturas. Me parece que há uma imaturidade emocional muito grande e uma não avaliação e consideração do que o seu comportamento impacta na vida do outro. Então é meio que um certo egocentrismo do só pensar em si e não considerar a sua responsabilidade afetiva perante o impacto que você causa na vida das pessoas. Como E isso também acontece considerar muito, né, Joyce? Em todos os relacionamentos, inclusive. Não apenas no trabalho, mas nos relacionamentos afetivos. Em todos os relacionamentos acontece muito isso. Essa individualidade, esse olhar para o próprio umbigo, sem medir as consequências do que as suas atitudes vão provocar na vida do outro. Eu chamo isso de falta de empatia. Entendi. Sim, não deixa de ser uma falta de empatia. E essa responsabilidade emocional afetiva, hoje nós estamos muitas vezes carentes disso nas relações, de fato, como você falou. Então é importante compreender que nós temos dentro de nós essa capacidade de desenvolver esse senso de responsabilidade. Porém, é também assumir que você é responsável por suas emoções também. E não essa coisa do terceirizar para o outro aquilo que é de responsabilidade sua trabalhar. A outra competência é a determinação. E é importante dizer, Edilene, que a determinação ela é um processo racional e é um processo consciente, porque não existe uma determinação que você tome no calor das emoções. Quantas vezes a gente diz, a partir de hoje, porque aconteceu tal situação e estou determinada a tal coisa. Aí quando passa o calor das emoções, a determinação passa junto, né? Então, é importante salientar sobre esse processo que ele é consciente e racional. E ele define-se pelo quanto nós nos esforçamos, pelo quanto nós podemos dar o melhor nosso e nos desafiarmos. Porque o crescimento, ele se dá no desafio, ele não se dá na zona de conforto. Na zona de conforto, mesmo muitas vezes sendo desconfortável, mas já é conhecido. E para que a gente possa trabalhar um autodesenvolvimento, se faz necessário a gente se lançar. Por fim, existe a persistência, que como o próprio nome diz, persistir, que é diferente de insistir. Por que eu digo isso? Porque as atitudes da autogestão não são atitudes aleatórias, são atitudes assertivas. E persistência faz parte por conta da nossa necessidade e capacidade de superação de obstáculos, de modo que a gente possa não procrastinar e não desistir. E nesse processo é importante colocar a espiritualidade no processo e, ao mesmo tempo, diferenciar aquilo que é nosso, como parte nossa do fazer, como aquilo que compete a Deus fazer. Eu acredito que Deus nos deu capacidade, inteligência,
nos deu mecanismos para que a gente possa se autodesenvolver, justamente para que a gente possa fazer a nossa parte, porque aquilo que compete a nós, ele não fará, ele fará a parte que compete a ele, do sobrenatural. E muitas vezes as pessoas confundem a fé com aquilo que ela deve fazer. Você colocar para Deus como uma responsabilidade que ele vai fazer daquilo que você que tem que fazer, esse entender isso, ser fé, né? Você só riu agora, né? Esse entender ser fé, então talvez possa ser um equívoco nesse sentido. Então, eu trago também essa perspectiva de reflexão para que a gente possa compreender que aquilo que compete a gente fazer, nem Deus fará. E eu trago também para esclarecer o que é que são competências emocionais, que são essas capacidades que nós estamos falando, que elas vão se manifestar no nosso modo de pensar, no nosso modo de sentir, no nosso modo de se comportar, tanto para conosco quanto para com os outros e diante da tomada de decisão e dos objetivos. E aí eu vou partindo aqui para a reflexão final, para a gente poder fechar o tema, onde Descartes, que é um filósofo da filosofia cartesiana, pensamento racionalista, eu trago ele aqui não no sentido de literal e radical da filosofia dele, mas para dizer que muitas vezes nós precisamos esvaziarmos de nós mesmos para a gente poder dar lugar ao desenvolvimento das nossas potencialidades, porque muitas vezes a gente fica cristalizado em verdades absolutas, em crenças, que o que é uma crença? É aquilo que você acredita sobre você, sobre as coisas. Então, muitas das vezes a gente fica cristalizado, preso em crenças que são tão verdades, ou que foi passado para a gente, que a gente depois... Eu sempre digo que uma das qualidades de ser adulto é que a gente passa a ter sobre nossas mãos o poder de decidir o que fazer com o que fizeram de nós no passado. Então, coisas que aconteceram com a gente no passado, enquanto adulto você tem essa possibilidade de dar novas resoluções dentro de você, para dar aí sua vida seguir. E, por outro lado, é importante também se atentar com que olhar você se olha. A forma como nós olhamos para nós mesmos, muitas vezes, foi uma forma ensinada. E a gente precisa descobrir qual é a nossa forma de se olhar. Porque quantas pessoas olham para si com tanta criticidade, com tantas exigências, e que foi muitas vezes pelo ambiente que ela foi criada. E ela pode, na vida adulta, olhar para si de uma forma mais realista e de uma forma mais amorosa também, não necessariamente uma forma tão rígida. Porque esse olhar pelo qual a gente olha a gente, ele impacta muito na nossa produtividade, no nosso desempenho. Uma vez que nós precisamos nos sentir autoconfiantes para que a gente possa ser eficaz, né? Então, eu deixo também essa reflexão a respeito de como é que a gente pode também nos olhar. E, por fim, é isso, de certa forma, o desenvolvimento da autogestão, ele é algo positivo para a nossa vida e ele é um fazer, ele se dá em movimento. Ninguém desenvolve autogestão teorizando, você desenvolve autogestão praticando, fazendo, em movimento. E de modo que isso te traga um sentido para a tua vida prática. Porque se não fizer sentido, não faz sentido ter autogestão. Com certeza, Joyce. Você disse tudo. Muito obrigada, Joyce, pela sua participação. Gente, a Joyce quer deixar... deixa aí, Joyce, teu contato para quem queira fazer a terapia. Né, a Joyce mora em Paulistana, mas ela também tem muitos pacientes de outras cidades, né, até de outros estados, não é isso, Joyce? Ela faz a terapia também
assim, remota, da forma que nós estamos aqui tendo essa entrevista e esse quadro toda semana. Joyce, pode deixar seus contatos. Pronto. É só para esclarecer para o telespectador que o Conselho Federal de Psicologia, ele permite, existe regulação para o atendimento psicológico online. Então, meu telefone é 989 99434 0277. Pronto. Júnior, coloca aí na tela. 89. Né? 89, coloca na tela. 89, tá aí. 9434-0277. Não é isso, Joyce? 77. Pronto, esse Isso. telefone é o WhatsApp também. E nesse número você pode entrar em contato com a Joyce, conversar melhor. Não é isso, Joyce? Obrigada, minha querida, pela sua participação.